Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beckman, professor de matemática da plataforma Gonçalves Dias, aproveitando para você convidar, fazer um convite para vocês se inscreverem no nosso canal, né? Lá você vai ver muito conteúdo de revisão, aula de todas as matérias, né? Para que você possa estudar tanto para o Enem como da OEMA, inclusive, né? Nosso cursinho preparatório para o EMA Enem, que vai estar disponibilizado também na plataforma Gonçalves Dias, né? É um projeto feito pelo Governo do Estado do Maranhão através, né, da Secretaria Estadual de Educação. O material dessa aula está no link aqui desse vídeo, certo? Turma, essa aula a gente vai resolver problemas envolvendo média aritmética ponderada. Já falamos aqui em vídeos anteriores sobre média aritmética simples e agora vamos falar de média aritmética ponderada. A média aritmética ponderada é aquela que apresenta um peso, né? Os termos, né? Eles apresentam valores, pesos, que podem ser um peso específico, né? Pode ser um peso que pode ser dado, ou também a frequência com que um dado aparece em uma sequência de dados, essa frequência também funciona como peso, certo? Então a média aritmética ponderada tem essa característica. Então vamos responder aqui algumas questões do Enem e da OEMA que já caíram sobre esse tema, tá? Questão da OEMA de 2011. Realizada uma pesquisa na escola Vamos Estudar para obter o número de horas que seus alunos dormem por dia, encontrou-se o resultado apresentado no quadro a seguir. O tempo médio dormido pelos alunos nessa escola foi. Olha só, turma. Na tabela, ele organizou aqui o número de horas numa coluna e a quantidade de alunos que dormem nessa quantidade de horas. Por exemplo, 3 horas, 5 alunos dormem 3 horas, 10 alunos dormem 5 horas, 7 alunos dormem 14 horas, 14 alunos, desculpa, dormem 7 horas, 8 alunos dormem 9 horas e 3 alunos dormem 11 horas. Então ele quer saber a média de horas. Então esse problema se encaixa em média ponderada porque a frequência com que o número aparece, por exemplo, 3 alunos, quantos dormem 3 horas? 5. Então esse 3 vai aparecer 5 vezes. Então esse número aqui ele funciona como peso. Essas 3 horas tem peso 5, 5 horas tem peso 10, certo? Então como é que eu faço esse tipo de média? Olha só. A média ponderada, você vai fazer aqui no numerador um somatório do produto de cada aluno, de cada termo, pelo seu respectivo peso, dividido pelo somatório dos pesos. Então, como é que vai ficar aqui? 3 multiplicado por 5, 5 multiplicado por 10, mais 7 vezes 14, mais 9 vezes 8, mais 11 vezes 3. Cada número você multiplica pelo seu peso. E aqui embaixo você bota o somatório dos pesos. 5, mais 10, mais 14, mais 8, mais 3. Certo? Então vamos fazer aqui essa conta, né? Então a média ponderada vai ser igual. Você vai ter aqui, ó, 15, né? Mais 50, mais 14 vezes 7, K8 com 2 dá 98, né? Mais 72, mais 33, dividido por 40, que é o somatório de baixo. Ok? Então essa média ponderada, aqui vai dar 263, dividido por 40. Se você fizer essa conta, você vai encontrar 6,7 horas. Só que, turma, eu tenho que transformar isso para minutos, né? Tá? Eu tenho 6 horas e 0,7 horas. Eu tenho que saber, ó, esse 6,7 é 6 horas inteiras, mais 0,7 de 1 hora, que é esse carinha aqui, ó. Então eu tenho que saber quantos minutos equivale esses 7 décimos de hora. Ora, 1 hora não são 60 minutos? Então esse 0,7 aqui, ó, representa 7 décimos de 1 hora
7/10 de 60 minutos. Basta você multiplicar. Tá? Você cancela aqui um 0 com 0. 6 vezes 7 dá 42. Então, a média de horas vai ser 6 horas e 42 minutos. Certo? Aí você tem a resposta correta da questão. Letra E de escola. Beleza? Então, questãozinha da UEMA, turma. Vamos para a próxima, uma questão agora do Enem de 2023. Ó, turma, a última edição do Enem, né? Questão aí quentinha da última edição. Os 100 funcionários de uma empresa estão distribuídos em 2 setores, produção e administração. Os funcionários de um mesmo setor recebem salários com valores iguais. O quadro apresenta a quantidade de funcionários por setor e seus respectivos salários. A média dos salários dos 100 funcionários dessa empresa em real é. Beleza, turma. Então veja que isso aqui não é uma média simples. Por que não é uma média simples? Porque quer saber a média salarial. São 100 funcionários, só que 75 funcionários recebem R$2.000. E 25 funcionários recebem R$7.000. Então, isso você tem que levar em consideração. Tá? Então, essa média salarial aqui não é uma média simples, porque esses números elas se apresentam em quantidades diferentes. Tá? Então, esse tipo de questão ela se encaixa no conceito de média ponderada. Porque, como eu falei, o peso do número ele pode ser um peso pré-estabelecido. Pois, o cara fez uma prova de matemática e português e a prova de matemática tem peso 5 e a de português tem peso 3. Então já está te dando peso. Mas esse peso também pode ser a frequência com que um dado aparece. Qual é a frequência do 2.000? 75. Qual é a frequência do 7.000? 25. Tá? Esse 2.000 vai aparecer 75 vezes nesse cálculo. E o 7.000 vai aparecer 25 vezes nesse cálculo. Tá? Então a gente tem que levar em consideração. Tá? Então como é que eu calculo essa média ponderada aí? Então essa média aqui, ó, ele quer a média dos salários. Tá? Então esse 2.000 você vai multiplicar pelo peso dele, que é 75, mais o 7.000 você vai multiplicar pelo peso dele, que é 25. E aqui o somatório dos pesos, das frequências, 75 mais 25. Beleza? Aí é só fazer a conta. Então a média vai ser igual. 2.000 multiplicado por 75. 75 vezes 2 dá 150. 150 você repete aqui 3 zeros. Mais 7 vezes 25 dá 175, né? 175 e repete os 2 zeros. Isso aqui dividido por 100. Tá? Então você vai ter aqui 325.000 dividido por 100. Dividido por 100. É isso, faz esse somatório, dividir aí por 100. Aí você pode fazer o quê? Você pode cortar 2 zeros com 2 zeros, certo? E aí você tem que a média salarial vai ser igual a R$3.250. Essa é a média salarial dessa galera, tá? Então a gente não pode se precipitar. Veja que nas opções você encontra, por exemplo, 4.015, a pessoa pegando esses 2.000 e 7.000, somando e dividindo por 2, respondendo como se fosse uma média simples. Mas não é uma média simples porque a frequência com que o dado aparece ele tem que levar em consideração. Ele funciona como peso do número. Então você tem que resolver conforme uma média ponderada. Tome muito cuidado disso aí, porque senão as questões se apresentam, né, às vezes de forma bem sutil. Beleza? Então, resposta correta aqui da nossa questão, a letra C de casa. Vamos aí para o próximo exercício, uma questão do Enem também recente, né?
do ano de 2019. Em uma fábrica de refrigerantes, é necessário que se faça periodicamente o controle no processo de engarrafamento para evitar que sejam envasadas garrafas fora da especificação do volume escrito no rótulo. Diariamente, durante 60 dias, foram anotadas as quantidades de garrafas fora dessas especificações. O resultado está apresentado no quadro. A média diária de garrafas fora das especificações no período considerado é, tá? Turma, então veja bem, o que ele quer a média? Ele quer a média das garrafas fora das especificações. Ele fez um teste com 60 garrafas. Então ele botou o resultado numa tabela. Numa primeira coluna ele botou a quantidade de garrafas, né? E aqui os dias. Então, em 52 dias, desses 60 dias, 52 não teve nenhuma garrafa fora da especificação. Em um dia, em 5 dias, houve uma garrafa fora da especificação. Certo? Em 2 dias, foram 2 garrafas fora da especificação. Em um dia, foram 3 garrafas fora da especificação. Ele quer a quantidade de garrafas, ou seja, esse 0 ele vai aparecer 52 vezes. Tá? O 1 vai aparecer 5 vezes, o 2 vai aparecer 2 vezes e o 3 vai aparecer 1 vez. Então, esses valores aqui, eles vão funcionar como o peso desse aqui, ó. Isso aqui é a média das garrafas. Isso aqui serão seus pesos, tá? Então, vamos para a conta, né? Como é que eu faço? Como é que eu funciono? Então, repetindo. Como você calcula uma média ponderada? M vai ser igual. Você vai fazer aqui o somatório do produto de cada número pelo seu respectivo peso. Ou seja, vou multiplicar 0 vezes 52, mais 1 vez o 5, mais 2 vezes o 2, mais 3 vezes o 1. Certo? E aí, embaixo, soma 52, mais 5, mais 2, mais... Embaixo você coloca aí o somatório dos pesos. Vamos ver quanto é que dá esses valores aí. Aqui dá 0, né? 0. Aqui é 5. Aqui é 4. E aqui é 3. Embaixo nós já sabemos que a questão fala que esse somatório aqui resulta em 60. Beleza? Então você vai ter uma média de 12 dividido por 60. Certo? É uma fração que você vai fazer essa divisão. Você pode também aqui dar uma simplificada, né? Que eu posso dividir, por exemplo, pelo próprio 12, né? Aí você vai ter 1/5. 1 dividido por 5. E se você dividir 1 por 5, né? 1 dividido por 5, 0, aqui, bota um 0 aqui, 2 e 5, 0. Então isso aqui vai ser igual a 0,2 ou 0,20. 0,2 é a mesma coisa. Certo? Então, nossa média ponderada é 0,2 e aí você tem a resposta correta, letra B de bola. Beleza? Muita gente tem dúvida nesse tipo de questão em quem colocar aqui embaixo. Aqui você coloca sempre os pesos. Lá em cima, a média do que você quer calcular. Se, por exemplo, minha média eu quero a média de garrafas, então eu nunca posso colocar esses valores como peso, inverter, por exemplo, essa ordem. Então isso você tem que prestar atenção. Tá? Como eu quero a média quantidade de garrafas, então esses números que representam quantidade de garrafas, eles não podem ficar aqui embaixo. Tá? Os outros números associados a eles que vão servir como peso. Beleza? Então vamos para a próxima questão, questão também do Enem.
diz o seguinte: a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, de uma empresa, observando os altos custos com os frequentes acidentes de trabalhos ocorridos, fez, a pedido da diretoria, uma pesquisa do número de acidentes sofridos por funcionários. Uma pesquisa realizada com uma amostra de 100 funcionários norteará as ações da empresa na política de segurança do trabalho. Os resultados obtidos estão no quadro. A média do número de acidentes por funcionário da amostra que a CIPA apresentará à diretoria da empresa é. Tá? Então vamos lá, o que foi feito aí? Vamos entender aqui o enunciado da questão. Uma pesquisa, né, com uma amostra de 100 funcionários para saber a quantidade de acidentes que esses funcionários já sofreram. Então, o que acontece? 0 acidentes, desses 100, 50 não apresentou nenhum acidente. 17 tiveram um acidente. 15 funcionários já tiveram 2. 10 funcionários já tiveram 3. 6 funcionários já tiveram 4. E 2 funcionários já tiveram 5. Ele quer a média do trabalhador ou ele quer a média de acidentes? A média do número de acidentes. Então, o que acontece? Esse 0 acidente vai aparecer 50 vezes. É o peso dele. Então, quem vai ser o peso? É a quantidade de trabalhadores que estão associados a cada número. Certo? Qual o número que vai influenciar mais nessa conta? É o 0. Porque o 0 vai aparecer com 50 vezes. Tá? Então, esses valores aqui vão servir como pesos desse aqui. Quem vai ficar no denominador? Esses carinhas aqui, ó. Tá? Então, vamos fazer a conta, né? A nossa média ponderada. Hoje dessa aula, vocês não vão mais errar nenhuma questão envolvendo média ponderada. Então, 0 vezes 50, mais 1 vez 17, mais 2 vezes o 15, mais 3 vezes 0 vezes 50, 1 vez o 17, 2 vezes o 15, 3 vezes o 10, 4 vezes o 6, mais 5 vezes o 2. Embaixo, aqui, ó. Tá? Aqui é 50, mais 17, mais 15, mais 10, mais 6, mais 2. Vamos fazer aqui essas contas. Média vai ser igual. Aqui nós vamos ter, aqui dá 0, né? Aqui dá 0. 1 vezes 17 dá 17. 2 vezes 15 dá 30. 3 vezes 30, 10 dá 30. Mais 24. Mais 10 igual a 100. Certo? Fazendo aqui esse somatório, você vai encontrar 111 dividido por 100. Tá? A divisão por 100, turma, é muito fácil, né? Porque é uma divisão que você não precisa nem fazer a conta. Tá? Basta você correr a vírgula. Aqui é um número inteiro, a vírgula está aqui. Você corre a vírgula 2 casas para a esquerda. Então, você tem uma média aqui, é igual a 1,11. Certo? Então, essa aqui é a média de acidentes por trabalhador nessa amostra. Então, assim, a grande dúvida que a gente percebe nos alunos em relação à média ponderada é saber, ele até faz, a maioria, essa multiplicação somatória bem direta, mas às vezes ele troca quem coloca no denominador. Tá? Então nunca vai ser no denominador aquilo que ele pede. Se ele pede a média de acidente não pode ser peso. Certo? Vai ser o outro valor se você tiver dúvida em relação a isso. Tá? Então a nossa resposta aí é a letra D de detonando no Enem. Ok, galera? Valeu, até um abraço, até a próxima.